Opa, boa tarde, continuando, né, para a parte 4. Ontem deu, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver como é que eu vou fazer com o meu boné, porque tá um caso sério isso aqui, tá um frio do caramba. Tudo bem, o solzinho tá aí, eu consegui vir pro centro da cidade no dia de hoje, finalmente. Estou aqui em outro parque lindo, maravilhoso. Tem muita gente sentada aqui, consegui achar esse localzinho. Então, enfim, vamos continuar, porque o sol agonia mesmo, ele baixa, vai embora, e o frio aperta, e aí a coisa complica a nossa vida, né? Quer dizer, a minha vida. É um frio, caramba, loucura. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Aí, para de... Isso. Vamos lá. Então, vamos lá, né? Bem-vindo à Europa. A Europa é isso. O sol tá lindo, maravilhoso. Tá um sol de brigadeiro. Tá lindo, maravilhoso, mas o negócio tá. O negócio é sério, o bicho tá pegando por aqui. O bicho pega por aqui. Essa é a diferença. Né? A gente não sabe se é primavera, a gente não sabe se é verão, a gente não sabe se é inverno, que é frio, tá caramba. Então, continuando o que eu tava falando no dia de ontem, né? A gente coloquei algumas questões sobre os profissionais do ZA, né? Onde eu tinha colocado ontem, que os profissionais do ZA, principalmente os arbori, são mais urbanos, né? E pode ser administrado como clínicas, porque eles são um pessoal que faz a cura em si. Né, e onde os pacientes podem ficar durante algum tratamento, né, eles vendem também as necessidades do, que eu falo assim, as ervas, para penalizar. Quando você faz um tratamento de cura, que geralmente você precisa de uma vela, quando a gente fala na vela, banho e por aí vai. Vamos continuar, né? Se eu deixar chave sem uma caixa, uma coisa assim, seria legal, porque eu colocava aqui em cima, aí ficaria uma coisa mais correta de se fazer, mas não tem uma caixa por aqui. Não tem. Geralmente existe um monte de coisa por aqui, mas geralmente não tem. Mas enfim, a vida continua, a gente vai falando e vai indo. E continuando, né? Alguns profissionais urbanos são mais, que eles falam, são mais ciumentos do que os profissionais territoriais, rurais, né? Porque os profissionais rurais são pagos com pequenas doações voluntárias, aquela coisa que existe dentro da Umbanda em si, né? Se você está no interior, você vai pagar, você vai cobrar uma vela, você vai cobrar uma coisa pequena, porque as pessoas também não têm condição, geralmente a gente de baixa renda. E se você está no centro urbano, e aí você vai cobrar uma coisa, né? Um rim, mais um coração, e por aí vai. Com alguns sendo vinculados por uma avó, a fundadora, que geralmente é a Al-Ashiba, que eles chamam de casa de posto. Aquilo que a gente fala aqui dentro do Candomblé, né? Você fala muito sobre isso. Quem tem, né? Que geralmente a pessoa que é de hierarquia mais velha tem posto, né? Então, a idade tem posto, digamos assim. Em Minas a gente fala que a idade tem posto. Mas ainda um funcionário independente uns que os outros. Os indivíduos travestis participam nos ritos dos arbori, assim como os homens homossexuais, inclusive em posições de liderança, também participam desse culto. Então, assim, esse é um culto de minoria marginalizada. Por isso que é muito complicado, muitas vezes eu volto a falar, de as pessoas se rotularem esse tipo de... esse culto em si, né? Que é um culto de... Ai, como eu digo? É um culto ancestral, né? De culto de ancestral, de culto de espírito agregador, de culto de espírito de lealdade. Então, assim, e falar que isso é só, e também de encantado, de gênio, né? Que seria, a gente fala, como eles falam, que é o Jin em si. E eu acho assim interessante, né? A gente, as pessoas, né, principalmente no Brasil, chega e rotular esse culto de
né, que é um culto árabe. Se você for analisar bem, dentro da cultura árabe, quando eu falo cultura árabe, estou falando na Arábia Saudita, né, tem algumas coisas que o homossexualismo e travesti não vai nem vai encontrar. A maioria das pessoas que são árabes, que são homossexuais principalmente, e até travestis, estão aqui na Europa, né, onde são aceitos. Mas lá é pena de morte, né? Então, assim, é complicado. Em cena. Cenas A. Tem elementos de Tungura e Bori. Em cenas A, as cerimônias incluem o Rabana, uma festa informal de café que é realizada com frequência. E é aquela coisa do, como na Turquia, que a gente vê muito, né, da leitura de borra de café, de oráculo, vem daqui. Esse povo otomã aprendeu com esse povo aqui e levou, trouxe para a Europa, tá? Começa esse negócio de leitura de café, começa desse povo aqui. Então, se a pessoa quer aprender, quer ter oráculo de café, né, foda mesmo, tem que pegar que esse povo da Etiópia, é esse povo do Sudão, é esse povo aí que domina o oráculo mesmo do café. Primeiro aqui porque o café começou, nasceu, né, veio da Etiópia, já começa por aí. E aí eles têm essa crença, que os espíritos também fazem isso. Então, espíritos geralmente etíopes são convocados com café, incenso, para aconselhar e entreter os adeptos. Tornou-se popular infrequente em grande parte porque é menos dispendioso do que uma cerimônia formal. Outra cerimônia é o Alcurce. Esse Alcurce é aquilo que eu falei muito, eu falei no vídeo anterior, que antigamente se fazia, né, a pé, e hoje por proibição árabe dentro do país, da lei, né, eles agora têm que ir, e eles falam mesmo que eles têm que ir de van ou têm que ir de carro, porque antigamente seria a pé. Eles iam a pé, ia louvando, aquela coisa toda, né, como procissão em si. Não se permite mais. E essa procissão é o que se chama de Alcurce, uma cerimônia de cura que convida todos os espíritos a visitar. É intensiva em recursos, mas vista como a única maneira de aliviar a aflição grave do Zar. Então, quando eu estou falando da aflição grave do Zar, não estou falando da religião em si, mas estou falando do espírito. Por quê? Porque essa entidade, seja ele de parente, seja o que for, ou seja o Egum da família, seja o amigo, né? Ele vai importunar a pessoa para ser lembrado. Então ele tem que ser cultuado, ele tem que ser apaziguado, e é nesse culto aqui que eles são chamados, né? E estabelece a comunicação e um relacionamento entre o humano e o espírito. Os 7 grupos de espíritos são convidados na ordem de Dahawish, Pashawat, Kahawajet e Rabash e os árabes. E finalmente os Zirur. Normalmente pelo menos um sacrifício ocorre, mas os detalhes variam com a base em qual o espírito está conectado ao paciente principal. Outra é o Karama, que é hospedado por líderes do Zar com apoio de seus seguidores. O mais importante deles são realizados antes do Ramadã, um período de inatividade para os espíritos. Então, durante esse espírito, pelo fato de usar, ele está muito vinculado, ele se misturou com o islamismo e com dentro nessa região da África em si. Então eles vão seguir muito esse calendário, geralmente sufi islâmico. Vai ter muito elemento sufi islâmico. Vou colocar isso aqui porque o vento tá aquele vento gelado. É um vento gelado. É um vento gelado. Mas voltando, né? E um período inativo durante o Rajab, que seria no caso o Ramadã, né? É comunitário e durante o Rajab
celebra e renova a relação entre homem e espírito. Os adeptos do Zá e do Sufi dão grande importância ao mês de Rajab. Cerimônias e orações noturnas podem acontecer diariamente ou quase diariamente no mês. Essas cerimônias reafirmam o vínculo entre os espíritos humanos. O dia mais importante é o dia 27, quando se diz que ocorreu a jornada noturna de Maomé. Apenas os líderes do Zá mais importantes realizam cerimônias naquele dia. O conceito de Karamat geralmente análogo de milagres. Então, Karamat no aramaico, no arábico, né, se chama milagres. E é usado no Senar. Senar é a cidade, porém, como vai ter muitos dos caras do ao Senado, é o Senar, que é o usar do local. Então, você fala Zá, Senar, Zá, Osado, Senar, vai ter muito isso. Mas Senar é aquela região do Makewat, a cidade que foi inundada e o pessoal teve que sair e fundaram a outra. Então fundaram essa cidade como Senar. E é o que eu falo com o pessoal, né? Sempre. Vamos ver se dá pra ver aqui. Tá vendo? A natureza responde, a natureza que responde. Eu tô sozinho nesse frio. Meu povo tá aqui do lado, tá bom. Eu gosto da natureza, eu gosto da natureza. Usado no Senar para expressar o conceito de mostrar generosidade cotidiana para com os outros e pode ser oferecido aos espíritos e à própria casa do Zá. Mayanga é usado em Senar Zá para significar um santuário. Então, o santuário do Zá se chama Mayanga. Outra coisa, dentro do Zá, os espíritos do Zá, eles nunca vão, eles vão sempre vai falar que eles são o outro. É muito interessante isso. Se, por exemplo, vou dizer por exemplo, se eu tô aqui em Amsterdã, então eu participo do Zá. O espírito que eu incorporar, ou que vai me possuir, né, digamos assim, ele vai ser de uma cidade vizinha, não de Amsterdã. E é muito interessante isso. Ou, por exemplo, o espírito se é da minha região. Por exemplo, eu moro no norte da Holanda. Então, o espírito do norte da Holanda não vai me possuir. Quem vai me possuir lá no norte da Holanda é o espírito de Amsterdã. E isso é muito interessante, porque eu sempre vai entrar naquele mesmo assunto de Orixá, que é de 400 e mais um. Então, essa coisa também entra aqui. Isso é muito interessante. O Dinia, o rito de possessão das colunas de Nuba, antes do Tambura, então é aquela coisa. Nuba, você está falando da região ali do Sudanesa, né? Do pessoal de Nuba. Esse pessoal, antes do Zá, já tinha um outro culto que é bem mais ancestral, que é o Dinia, né? Isso é muito interessante, é por isso que você vai vendo uma coisa puxando a outra, né? O Dinia, que antes do Tambura, e envolvia fazer cerveja, marissa e balila. Vocês vão ver muito dentro de hieroglífico egípcio, muito dentro de hieroglífico egípcio, a coisa da cerveja. Quando eles falam da cerveja, estão falando disso aqui, essa marissa e balila. E geralmente ela é feita para quando se vai abater um animal de sacrifício ou vai circuncidar, né? Vai abater e circuncidar uma grande árvore no campo 3 vezes. Então você passa esse tipo, qualquer ritual você vai na árvore mais velha, uma árvore coisa, e joga a cerveja 3 vezes no ritual. Lembra que a gente faz isso em algum canto do Brasil? Tem alguma região? Quando a gente vai fazer alguma entrega, alguma coisa que a gente joga, né? Então assim, é por isso que eu falo que tem muita similaridade, muita similaridade. Então você vê o berço, né, da religiosidade brasileira aí, que esses tipos de fundamentos, né, que é um fundamento desse culto, né,
ele perpetuou e continua dentro, e a gente pratica isso de hoje. Então você está falando com um culto milenar, digamos assim. Isso aqui eu estou falando de, quando você fala de Dínias, quando você fala de Tambor, aquela região, você está falando de coisa de 3.000 anos, né? Então é muito interessante, porque você está falando de Sudão, estou falando de Sudão. Sudão é antes, é aquela coisa. Sudão é a mãe do Egito. Então quando você fala assim do Kemeteus, não, que esse Kemeteu que as pessoas falam tanto de Kemet, mas o pessoal que vive no país Kemet, que hoje é falado de Egito, aquela coisa toda, são os Kemeteus. E esses Kemeteus, os ancestrais deles são sudaneses. Então, os ancestrais são sudaneses. Por isso que tem, volto de novo, aquela coisa que o europeu ele fala muito que teve a briga entre o Sudão e o Egito, que é aquela coisa que eram inimigos. Não. Não teve esse negócio. A verdade é porque o Egito foi muito invadido e muitos estrangeiros estavam entrando no país e modificando a cultura do povo, principalmente a cultura ancestral, porque tinha muito árabe, tinha muito abissínia, por aí vai. Não abissínia, mas os outros do Oriente Médio, do Levante, principalmente. Então você vai ter muito pessoal do Líbano, vai ter muito pessoal antigo. Então o que acontece? O que vai acontecer? Esse povo, eles pegam e começam a esquecer de como cultuar os seus ancestrais, porque muita coisa estava sendo influenciada por estrangeiro. E aí o pessoal percebeu que esses cursos não estavam acontecendo mais na região do Egito, aí eles vão lá, tira quem está no poder, volta a dinastia, volta o pessoal que na verdade tem o domínio do culto, e aí sim eles começam a retornar novamente o culto ancestral dos Neterus. Isso é muito interessante isso. Bom, vamos ver o que eu falo mais aqui. E eles não colocam aonde que eu estava colocando? Ok, sem cura 3 vezes. O paciente seria banhado pela manhã e como é que eu falo? Geralmente eles têm esse banho, ele vai ter muito também de fissuras de animais que seriam feitas, que seriam de vários animais que seriam feitas de lama. Eles falam, geralmente, algumas transições vai ter fissura, alguma transição vai ser efígies. Vai ter é muito interessante isso também. De vários animais que seriam feitos de lama. E eles levam isso a um ovo para um lugar com terra cultivada e colocam é isso mesmo, as efígies que eles falam que são as fissuras dos animais. Eles colocam as efígies dos animais em uma ordem específica. E eles voltavam para a árvore e faziam o paciente circular 3 vezes. Banhava-se novamente e então espalhavam o ovo sobre o corpo, no pescoço e nos dedos dos pés. O paciente jogava as fissuras na árvore e então todos corriam de volta para a aldeia sem olhar para trás. Não é mais prático tendo isso substituído pelo tumbura. Então você vê que esse tipo de culto das vísceras, é aquela coisa que você vê muito sobre de culto de Yamin, né? Não sou. E a minha é coisa de mulher, nesse sentido. Porém, não tenho muita experiência, não tenho muita informação, não tenho coisa. Mas o pouco que eu sei do culto de Yamin, porque eu sei quem é iniciada nesses cultos, então foi informações que tem esse negócio das vísceras também. Isso é muito interessante. Agora vamos falando do Zá no Iêmen, né? Em Eden, tanto usar tambura quanto usar bori, usar tambura, então você tá vendo, dentro do Iêmen você vai ver 2 tipos de Zá. Você vai ver 2 tipos desse tipo de culto dos jeans, né? Que a gente chama assim, eles falam, que no Brasil virou culto de jean, né? Mas aqui a gente chama de culto de Zá. Então
Então, esse culto de Zabori, que é esse culto que veio também do oeste da África, quando eu estou falando do oeste da África, estou falando da Nigéria, estou falando do Senegal, estou falando de Gana, estou falando de Senegal, estou falando de Mali, estou falando do Sahel, né? Estou falando do norte da África, estou falando dessa região aí. E esse culto de Bori, por isso que você tem Bori dentro da Nigéria, né? Porque veio que o Hausa também, ele pratica esse Bori. E aí, quando você vai ver dentro do Candomblé do Brasil, você tem muita classificação de Bori, como o sacrifício, os ebós em si, por aí vai, né? Mas independente disso, Bori vem desse povo aqui. Por isso que eu falo que esse culto ou esse sistema, né? Porque a gente fala, o pessoal fala muito de Ifá. Ifá também tá dentro disso aqui, mas é uma outra história, porque eu vou ter que entrar, para você entrar no Ifá, eu tenho que entrar em Ra. E entrar em Ra, eu tenho que trazer uma nova tipo de literatura que é mais na questão de Neteru. Aí vocês conseguem entender o Fá, que vai ter que em algumas etnias vão chamar de Fá. Se você for de Benin para cima vai ser Fá, se você for de Benin para baixo vai ser Ifá, né? Porque quando na Nigéria, principalmente na Nigéria, o idioma se coloca o I na frente. Então vai ser I. Por exemplo, o pessoal Nagô, eles são Igala. Mas quando os Igalas, ele fala do outro povo Igala, né, que é também parte da mesma linhagem, que é do pessoal do Oromo, que está na Etiópia, é o povo Gala. E esse povo Gala desce também para a Nigéria, e esse povo Gala é colocado, né, na nomenclatura como pelo português como Nagô, e esse porque eles falam essa palavra Nagô, são a única etnia dentro da África, principalmente na Nigéria, que fala Nagô. Então no Brasil ficou povo Nagô, mas esse povo Nagô é esse povo Gala. E esse povo Gala está aqui também, ele tem esse culto também. E aí você vai ver, quando eu digo de Gala, os nomes dos Iorixás, que não é Orixá que eles falam outro nome. Mas esse povo remete também aos Neterus do Egito. É muito interessante isso. Mas voltando, senão eu fico falando e até a bateria vai estar acabada. Agora considerados distintos, sendo o último predominante masculino. Então, você vai ver aqui que no tambura, quando você vai do tambura dentro do Iêmen, ele já se torna um pouco masculino. Aquilo que vocês vão ver, quando vocês vão pesquisar Zá no Iêmen, você vai ver muito homem à frente, muito homem à frente. E esse tambura é o mesmo que também foi para a Turquia. Você vai ver ele muito homem. Por isso na Turquia o tambura ele vai ter muito homem. Você não vê mulher ali, né? Rodando, incorporado, tendo possessão. Não tem isso. Vai ver os homens girando, possuído, porém você não vê mulher. É a mesma coisa que acontece aqui. Isso aqui modifica. Quando você vai mais pro oeste da África, né? Que o pessoal chama no Brasil ocidental, eu evito falar muito isso porque geograficamente falando, as pessoas não pegam muito no como deveriam, como é que eu falo, como se deveria localizar. É isso que eu queria falar. Então vamos lá, né? Então são os distintos, dominante masculino, ligado à veneração aos santos. Tumbura é aquela coisa. Por que eu falo? Islã, você vai ter os santos Islã. Não se fala muito isso. Por que o negócio do Islã vai ter os santos? Porque Islã. Ai, como é que eu falo isso? O Islã é cristianismo também. Porém, é um cristianismo que não aceitou Jesus e Maria. Não, aceitou Maria por causa de Fatiha, mas não aceitou Jesus. É como se fosse a igreja protestante e a igreja luterana. É a mesma coisa. Aí eles pegaram e se dividiram. E aí você tem o islamismo. Por isso que você vê, quando você for no Levante, você vai ver muito de Sunni, esse pessoal, que o pessoal árabe mata um ao outro, que um é cristão e o outro é árabe, é por causa disso.
mas tem, é comprovado, tem. Eu fiz uma parte de estudo dentro da Universidade de Chacamosa, o que ele explica sobre isso, né? Eu acho muito interessante você Christianity e islamismo. Se você colocar em inglês Christianity de Chacamosa, ele explica isso muito detalhado. E aí, se você tiver ainda de curiosidade a mais, né, ele tem dentro da universidade tem os cursos, né, dele, aonde que ele explica detalhadamente sobre a questão do cristianismo e o islamismo, né? E o islamismo e sem os e o islamismo, esses dois vêm, né, também do Kemet. É muito interessante isso. Mas voltando aqui, a veneração aos santos. Então você vai ter muitos santos, muitos santos. É como a Igreja Católica. Então quando você vê o cristianismo na Igreja Católica, tem muito santo, no Islã também tem. O negócio é que a gente não consegue entender o arabico, e aí as pessoas que entendem não falam, porque não quer se comparar ou não quer se ser comparado como cristianismo, mas fazem a mesma coisa. Fazem a mesma coisa. Tem muita coisa de culto de alma dentro do Islã. Muito. Dependendo do Islã e dependendo da escola islâmica de que vem. Então, tem certos Islã que você vai ter, por exemplo, dentro do Marrocos, Islã do Marrocos, Islã da Etiópia, Marrocos, Quênia, aquela região do leste africano, até no chifre da África e até no Iêmen, você vai ver muito isso aqui. E eu acredito que também no Líbano, no Iraque e no Irã também vai ter o culto de santos. Que são os cultos dos poderosos mortos. Muito. E aí, vamos continuar, senão eu vou continuar falando. Eu vou olhar. Na década de 1920, ambos grupos começaram a negar a sua natureza religiosa e espiritual em resposta ao fato de serem alvos de reformadores religiosos. Aquilo que eu falei. Eles começaram a ter muita reforma dentro deles, porque o pessoal árabe começa a invadir essa área, o pessoal do exército otomano. Eles têm esse predominante. Então, existia muito essa questão de modificação. Por isso que eu falei antes, que o pessoal de Sudão, eles invadiram o Egito novamente, na época, teve que fazer isso para poder continuar o culto ancestral ser realizado também no Egito. Porque Egito é Egito é filha do Sudão. É muito interessante isso. E vamos voltar aqui. Nos Arbori de Aden, localmente chamado apenas de Zar, os grupos eram liderados por mulheres chamadas de Alakar, né? E a maioria dos seus devotos eram mulheres, mas músicos tendiam a ser homens. Os participantes regulares eram geralmente etíopes e somalis, mas todos os setores de sociedade de Aden procuravam usar quando necessário. As cerimônias podiam ser semipúblicas e realizadas em terreno comum ou realizadas na privacidade do lar. As ofertas de aplacação incluíam perfume, joias e sacrifícios. Não usava imagens sufis, como bandeiras, ou tinha uma conexão com os santos sufis como os Abori no Sudão e os Zar no Egito, às vezes os fazem. Os líderes do Tumbura de Aden eram tipicamente homens e eram chamados de alquis. Em Adene, Adene Tumbura tinham cerimônias semanais, geralmente às quintas-feiras e sábados, cerimônias realizadas durante o Ziyarat, festivais anuais. Estava conectado aos santos, sem dúvida receberam o papel de ancestral e seus túmulos. Parafernália. Os adeptos do Zar frequentemente significam sua afiliação com uma peça de joia. Cada Gayat, cada Zar, cada espírito tem uma joia. Entendeu? Cada espírito tem uma joia. A música é central para muitas práticas de Zar também. Os espíritos usados no Zar podem ser altamente decorados e respeitados.
religiosos. O incenso também recebe um grau de importância. Roupas especiais, joias, acessórios e outros itens são frequentemente comprados para apaziguar os espíritos. As cores branco, vermelho e verde são comumente significativas. No Bahrein, no Levante, os adeptos do Zar, historicamente às vezes, simbolizam sua filiação usando um anel com seu nome, o nome do seu espírito possuidor, e sacharrada, e a sacharrada gravada em uma pedra vermelha. Eu não sei o que é essa sacharrada, mas acredito que seja alguma frase em arábico, né? Que é uma frase em arábico que com certeza eles usam muita frase de Mohamed, de Maomé e por aí vai. O anel é banhado de sangue antes de ser usado. Olha, lembra que lá no Brasil a gente faz isso? Entendeu? Dentro da Umbanda. Eu não quero fechar meu corpo, né? E aí a mãe de santo tem que ir lá e sacrificar em cima, tudo aí, mas tudo bem, não tô falando essas coisas, senão tá entrando em confusão que eu não preciso entrar. Pingentes egípcios de prata, provavelmente feitos para usar. Uma coisa que é interessante eu mostrar, eu acho que não se dá pra ver, vou ver se vai dar aqui. Isso aqui, esses pingentes aqui, tudo dentro, uma coisa que eu aprendi, demorei para aprender, mas aprendi. Tudo e qualquer joia que tem penduricalho, metal, né? Você vai ver muito isso, principalmente no sul daqui da Europa, principalmente nos Balcãs, vai ter muito, que é normal. Na Turquia vai ter muito. Ai, o vento agora tá ferrado. Na Turquia vai ter muito esse tipo de joia. Eu tenho. Você vai no Cazaquistão, você vai encontrar muitas joias, esse tipo de joia do Cazaquistão. Você vai encontrar muito no Egito, você vai encontrar muito Bulgária, Romênia, muito. Então essa coisa, muita coisa que você vê de romeno, né? Coisa cigana, que tem penduricalho, que essas mulheres que dançam que faz muito também, como eu falo, da dança do ventre, é tudo usar. Então é por isso que eu fico complicado muitas vezes, e aí que eu falo, que a magia desse pessoal do povo cigano, e aí eu olho e, né, porque quando você vê o povo cigano aqui fora, a conversa, ele tem, o buraco é mais embaixo. E esse povo cigano, ele vai ter isso porque ele passou por aqui. Esse povo cigano passou para essa região. Então ele tem esse conhecimento também. Então assim, é muito interessante isso, né? Essa coisa do... E você vê muita coisa do cigano falando que ele é nômade, que ele é do deserto, que Pomodoro cigano no deserto, aquela coisa toda, mas vai ter tudo esse penduricalho. Quando tem esse penduricalho, principalmente para eles aqui, é Zar. E é muito interessante, quando você usa joias e anéis, que eu uso, o pessoal olha com outro olhar. Olha com respeito, principalmente quem é da região do Levante, quem é do chifre africano, é muito assim. Deixa eu ver aqui.